A gente, como cirurgião, a gente olha de outra esfera, né? O Sim, processo sim, doação, captação. E eu tô tendo contato com um lado que... Com as histórias que vocês estão me contando aqui, né? Que eu particularmente não conhecia e não imaginava que era tão impactante assim. Tá sendo um aprendizado maravilhoso aqui que tá conversando isso com vocês. Dando segmento, que a gente começa a falar... Vamos lá. Histórias. Teve o processo de captação, né? Fez a logística... Aham. Fez a captação de... Vocês avisaram o paciente, claro, né? Para se deslocar para o hospital, Aham. que aconteceu o transplante. Muitas vezes o paciente já está até internado, né? Sim. Não precisa nem avisar nada. E a equipe vai fazer a captação e traz esse órgão de volta. Sim. E faz a cirurgia e implanta esse órgão. Terminou a captação, acaba o papel do enfermeiro que coordena o processo de captação doação, ou o enfermeiro ainda tem mais atuações aí? Se a gente for falar da parte de coordenação do processo, ele não acaba nesse momento. Na verdade, não acaba. Porque você acompanha esse paciente no pós-op, no pós-alta. Mesmo não sendo um enfermeiro que... É porque a gente estava falando do processo de doação-captação. Sim. Uhum. Você está falando do enfermeiro que faz tudo. Você está falando só... Não, eu tô falando do enfermeiro, da enfermagem. Uhum, Entendeu? uhum. Não precisa ser, no meu caso, não precisa ser eu como figura. Mas sim um processo, um profissional, né? Uma cadeira. Mas a equipe que coordena a doação-captação, quando ocorre a captação... Sim, a tá. doação, entendi a sua pergunta agora. A equipe que coordena a doação, captação, a partir do momento que o paciente foi para o centro cirúrgico, os órgãos saíram, qual é a função? Ela precisa garantir que aquele cadáver vai ser reconstruído e entregue para a família no horário certo, que são 24 horas após o sim, né? O horário acordado, e íntegro para o velório. Perfeito. Esse é o papel. Em condições dignas de despedida. Exatamente. Perfeito. Ela precisa garantir que a equipe cirúrgica fez isso, Uhum, certo? uhum. Seja qual for, né? E esse é o papel da galera. Acabou isso, o corpo acaba quando? O corpo é entregue à família. Esse é o momento que a equipe de captação acaba seu papel. Perfeito. Entendeu? É isso. Maravilha. Aí, quando acontece o transplante, Aham. entra o papel do enfermeiro que faz a assistência Exatamente. do paciente transplantado. Exatamente. Que é outra coisa. Você Sim. até participa do processo de doação-captação, você compreende Sim. aquela logística toda, mas o seu papel agora é totalmente diferente. É o Exatamente. enfermeiro que está prestando assistência ao doente. Exatamente. Não é isso? Isso. E como é que... Bom, acredito que a função de vocês dois seja muito parecida, muito similar. Uhum. Você tem um pouco mais de carga por conta do teu tempo, né? Na Sim. especialização, mas... Um pouco? mais tempo de experiência. Mas assim, como é que é o dia de um enfermeiro assistencial de transplante dentro do hospital? Como é que começa o seu dia? Uma Fala, loucura. Ricardo. A nossa Fala, Ricardo. rotina é não ter rotina. É tipo a nossa. É desse jeito. Não, gente, é muito calmo, é maravilhoso. É padecer no paraíso. Não, então, de fato, a gente não tem uma rotina. Quem vai ditar essa rotina pra gente é o paciente transplantado, né? Então, assim, a gente vai chegar, por exemplo, eu tenho meu cargo de liderança, eu tenho meus afazeres de liderança para fazer, mas eu vou elencar o que é prioridade. A prioridade naquele setor, naquele momento, para mim, é o paciente transplantado. Salvo raras exceções de paciente que esteja intercorrendo, enfim, né? Mas, assim, no geral, é o paciente transplantado. Então, o olhar para ele enquanto um paciente de cuidados intensivos, porém um paciente que tem uma demanda diferenciada, que a família tem uma demanda diferenciada. A gente fala muito em enfermagem de cuidado centrado ao paciente. Eu gosto de estender isso aí para o cuidado centrado ao paciente, à família e até mesmo à comunidade. São demandas diferenciadas que a gente vai ter desses pacientes em relação aos outros pós-operatórios, até mesmo de cirurgias de grande porte. É uma família que convive com insegurança, uma família que convive com perda de qualidade de vida, um paciente e uma família que convivem com algo que eu vejo poucas pessoas falarem, mas que é a culpa, principalmente quando é doador cadáver. A culpa desse paciente de esperar que ocorra um óbito para que ele continue a viver. Eles verbalizam isso, eles falam isso. Quando o doador é vivo, essa culpa também existe, só que de outro paradigma. O paradigma dessa pessoa, principalmente se o doador for um parente, né?
como é o que a gente mais pega. Então, o doador familiar, então, assim, é aquela preocupação exacerbada, aquela preocupação extrema de como tá o meu parente, o meu filho, a minha mãe, minha irmã, de como é que tá. Então, ele também convive com essa culpa, com esse medo, né? Então, esse paciente, ele te exige mais e a família exige mais. O paciente transplantado, tudo correndo bem, ele vem um paciente grave, com NAS, que é a nossa escala de horas de enfermagem à beira do leito, geralmente moderado ou elevado. Então, tudo correndo bem, é um paciente que... Paciente renal, ele vem e logo ele começa a conversar com a equipe, né? Um cara que em 24, 48 horas vai estar reclamando do sabor da gelatina e a gente adora ouvir essa reclamação. É sinal que deu tudo certo. É uma das mais tranquilas. É Né? uma das mais tranquilas, é sinal de que deu tudo certo, né? O paciente do TX hepático, por exemplo, é um paciente que ainda vai demorar um pouquinho, a gente vai ver como é que vai caminhar o desmame ventilatório, como é que esse paciente vai sair do tubo e quando ele sair, também qual vai ser a percepção dele. Mas, por vezes eles vão entubado, né? Alguns vão entubado, alguns outros vão entubados. Na regra, a gente recebe mais entubado já ali estubando até 24 horas mas após acho que a gente cirurgia. precisa analisar, Adolfo, que tipo de paciente hepático a gente está operando. Entendeu? Uhum. Porque assim, qual é a perspectiva? É o que eu falo sempre. Como é que eu vou ver a perspectiva do meu paciente no pós-operatório? Como ele está entrando para o transplante? Né? Sim. Então, se ele chega, o paciente hepático, já que a gente está tocando nele, o cara entra com MELD alto, que eu digo MELD alto, posso considerar o MELD alto acima de 25, é o cara que está entrando mais grave. Então, a probabilidade de ele chegar no meu CTI mais grave, entubado, é maior. Claro. Exato. Entendeu? E ultimamente é o que a gente tem mais feito. Né? Ultimamente, os últimos até que não, mas a gente vem numa leva de um paciente com MELD alto. Sim. Entendeu? E aí eu volto para aquela escala de cuidados de enfermagem que eu falei, o NAS. E aí esse paciente, se der tudo bem para o paciente transplantado, ele vem num NAS moderado e alto. Só que se der errado, ele vem muito ruim. Ele vira o paciente do plantão. Ele vem completamente... não digo descompensado, porque ele é estabilizado em sala antes de descer pra gente, mas ele vem com potencial de descompensação muito alto. É um paciente que vem com um risco de óbito muito alto, é um paciente que vem com risco de N complicações e iatrogenias que ele pode desenvolver com a gente, né? O paciente hepatopata, por exemplo, se ele vem muito grave... Cara, a gente tem que suar muito a camisa para ele não desenvolver uma lesão por pressão, que a gente sabe que aumenta a morbidade, que aumenta o tempo de internação, que diminui o prognóstico. Então, assim, se der tudo certo, esse paciente vai vir grave, ok. Se der tudo errado, ele vem muito grave e instável. E aí, a coisa muda de figura. Mas voltando ao que você falou da rotina, vamos priorizar, então, esses pacientes transplantados... passa a visita nos pacientes, conversa com a equipe, entende como é que foram as últimas horas, o plantão anterior, quais são os prognósticos para quais são as metas que a gente vai atingir para aquele paciente ao longo do dia. E aí vou puxar a sardinha de novo para enfermagem, que eu não tenho vergonha de fazer isso não, tá? À vontade. É o momento em que o enfermeiro vai encabeçar, por exemplo, o safety huddle e ele vai colocar aquele paciente como watcher, porque ele acabou de ser transplantado. Traduz isso aí que ele falou. Tá. Safety Huddle é uma metodologia canadense de traçar metas e objetivos a curto prazo para aquele plantão. Então, é diferente do round multidisciplinar quando a gente vai passar caso a caso. Não, o que eu vou olhar? Os pacientes que precisam de mais atenção, que são os pacientes watcher, e por quê? Então, tem paciente que pode estar watcher porque está numa desorientação doida e tem um alto risco de queda e um alto risco de retirada de dispositivos. Não necessariamente está grave. Que não necessariamente está grave, mas é um paciente que a gente tem que ter todos os olhos para ele. Mas, em geral, o paciente watcher é o paciente grave ou ou que tenha passado aí nas últimas 24 horas por situações que possam desestabilizá-lo. Como, por exemplo, um transplante, como, por exemplo, uma extubação, ainda que programada, né? Uma traqueostomia nas últimas 24 ou nas próximas 24. Então, assim, cabe ao enfermeiro traçar esse safety huddle, né? Esse método, e colocar esse paciente como watcher e entender esse paciente. Nós hoje, nesse momento, nós temos no nosso setor uma paciente com risco de sangramento absurdo. Essa paciente tem que ter todos os olhos voltados para ela. Ela é uma paciente absolutamente grave? Não. Se você chegar lá agora, ela tá com na hora 2,
para o intensivista. Parâmetros ventilatórios no mínimo, só que quando a gente olha a cascata de coagulação da paciente, ela tem o risco de sangrar litros, assim, em minutos, né? Então, entender esse meandro do paciente, como o Márcio falou uma coisa sensacional, de você parar e olhar o paciente, mais até do que a bomba, do que o ventilador, do que a máquina. Eu acho que esse é o principal legado do Covid pra gente, tá? Na minha visão. A gente aprendeu a olhar o paciente, né? E tratar o paciente, não a máquina, e você entender que aquele paciente, e o paciente transplantado em regra, nas suas primeiras 24 horas, é esse paciente que exige os olhos de ver. Então, pegamos o safety, vamos traçar a meta para todos os pacientes que estejam graves, e o paciente transplantado, ele chama atenção. Resumindo, você chegou no hospital, você vai no CTI, olha todos os doentes, e você vai traçar quem é o paciente que tem mais possibilidade de complicar naquele dia. Exato. E vai voltar seus olhos para aquele paciente. E porque ele tem mais possibilidade de complicar, e o que eu faço para evitar que isso aconteça, ou mais do que evitar é um termo muito pesado, mas como eu reduzo esse risco ao mínimo aceitável.